Bíblia Sagrada, Êxodo, capítulo 19. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte, e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha, e vos me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo, e disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também se creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e sacrifica-os hoje e amanhã, santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estavam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descera diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá, nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá zoando a buzina longamente. Então subirão o monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: Estais pronto ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu no terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um zunido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu tudo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o zunido da buzina ia crescendo em grande maneira,
Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce e protesta ao povo que não traspasse o termo, para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que se chegavam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: marca termo ao monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto: assim seja.